Olá pessoal que acompanha o meu canal. Nessa aula nós vamos resolver exercícios sobre hidrólise salina. Acompanha aí! Então vamos lá, vamos resolver a primeira questão que caiu no Enem. Bom, você tem um resíduo aquoso, né, que precisa ser descartado. A concentração dos íons hidróxido nesse resíduo é de 1 vezes 10 a menos 10 mol por litro. O pH desse resíduo aquoso precisa ser ajustado. O pH precisa estar entre 5 e 9. E aí, a questão pergunta o seguinte: qual das substâncias abaixo poderiam ser utilizadas, né, para ser adicionadas a esse resíduo e ajustar o valor de pH para o valor correto? Bom, então a primeira coisa que a gente precisa saber é qual que é o pH do resíduo. Bom, a gente tem a concentração dos íons OH-, e aí com essa concentração a gente pode calcular o valor de pOH e posteriormente achar o valor de pH, porque é o seguinte, pOH é igual a menos log da concentração de OH-, ok? Então o pOH vai ser menos log de 1 vezes 10 a menos 10 ou simplesmente 10 a menos 10. Vou colocar só o 10 a menos 10. Facilita. Então, pOH menos log de 10 a menos 10 é igual a 10. Pessoal, se o pOH é igual a 10, então pH é igual a 4, porque a soma do pH mais pOH, a temperatura ambiente, tem que dar 14. Então, daí a gente conclui que o pH desse resíduo é 4. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa adicionar alguma substância que tenha característica básica, né? Porque aí vai fazer o quê? Vai fazer com que esse pH aumente e chegue nessa faixa, entre 5 e 9. Daí, qual das substâncias aqui tem características básicas, né? Para poder fazer com que o pH aumente. Então vamos analisar aqui, olha. Bom, a primeira substância é um ácido. Então, se ele é um ácido, ele não vai fazer com que o pH aumente, né? Então, se eu for acrescentando mais ácido, a tendência é do pH diminuir. Bom, aqui a gente tem um sal. E aí é o seguinte, eu tenho que ver que tipo de sal é esse. Se é um sal ácido, básico ou neutro. Olha, esse sal, ele é proveniente de uma base forte, que é o NaOH, e um ácido forte, H2SO4. Então, ele é um sal neutro. Se ele é um sal neutro, ele não vai contribuir para um aumento de pH, né? Eu tenho que adicionar alguma substância que faça com que a concentração dos íons OH- aumente, né? O meio fique básico, mas porque ele está ácido, ok? Ou ele fique levemente ácido, ou pode até passar de 7, né, e ficar básico. Para isso acontecer, eu preciso adicionar uma substância com características básicas. Isso aqui é um álcool, não vai contribuir para a alteração do pH. Não é uma base, isso aqui é um álcool, ok? É uma função orgânica, isso aqui é um metanol. Na letra D aqui, ó, a gente tem o K2CO3, é um sal. Então vamos ver que tipo de sal que é. Bom, que base que esse K pode vir de que base? KOH, é uma base forte, base de metal alcalino. E o CO3 vem de que ácido? H2CO3, ácido carbônico, que é um ácido fraco. Então, é um sal proveniente de uma base forte e um ácido fraco. Então, é um sal básico. Então, esse sal tem características básicas, né? Quando eu coloco ele em solução, ele faz com que a solução fique básica. Então, esse sal, sim, pode ser adicionado, porque ele tem característica básica e vai contribuir para aumentar o pH da solução. Vamos ver o último aqui, olha, letra E, NH4Cl, outro sal. O NH4 vem do NH4OH, uma base fraca. E o Cl vem do HCl, que é um ácido forte. Sal proveniente de base fraca e ácido forte é um sal ácido. Então ele não contribuiria para fazer com que o pH da solução aumente. Ok, pessoal? Vamos lá, pessoal. Questão 2. O que diz a questão 2? Olha, a concentração do acetato de sódio, que é um sal em água, né, é de 0,6 mol por litro. O grau de hidrólise é 0,5%. Ele quer saber qual o valor da constante de hidrólise, qual que é o valor do pH da solução
E qual que é o valor do pOH dessa solução? Ele deu que log de 3 é 0,48. Então, bora lá, pessoal. Bom, isso aqui é um sal, né? Vamos escrever aqui, olha. A dissociação do sal seria isso aqui, ó. Quando eu coloco ele na presença de água, então isso aqui é o acetato de sódio, em meio aquoso, ocorre a dissociação. Então, você gera o acetato aquoso mais o Na mais aquoso. O que acontece, pessoal? Isso aqui é um sal proveniente de um ácido fraco, que é o ácido acético, que é o H3CCOOH. Ácido acético bem fraquinho, é aquele que está presente lá no vinagre, ok? E uma base forte, que é o NaOH. Então, a reação entre o ácido acético e o hidróxido de sódio gera o acetato de sódio, que é um sal proveniente de um ácido fraco e uma base forte. Então, ele é um sal básico, é um sal que tem características básicas. Mas por que disso? Porque ocorre um processo de hidrólise. O íon proveniente do ácido fraco, ele vai sofrer hidrólise. Em se tratando de hidrólise, é sempre aquele íon, pessoal, que é proveniente do ácido fraco ou da base fraca que sofre hidrólise. Conforme eu expliquei na aula sobre hidrólise, se você não assistiu, volta lá e assiste. Tem informações muito importantes lá, ok? Então, qual que é a reação de hidrólise que acontece aqui, olha? A reação de hidrólise acontece com um acetato. Então, é essa reação aqui, olha. A hidrólise que acontece, a hidrólise, seria esse aqui, ó. Seria esse íon acetato, H3C, CO- em meio aquoso. O que acontece? Ele acaba reagindo com a água. E aí, o que que gera? Gera o ácido acético, que é o H3C, COOH, mais... Bom, se ele é negativo, ele pega o H+. E o que que sobra? OH-. Isso aqui tudo em meio aquoso. Ok, pessoal? Olha, para a gente calcular a constante, para a gente calcular pH e pOH, vamos montar um sisteminha aqui que eu gosto muito. Uma tabelinha. Vamos colocar assim, olha, início. Quanto que a gente tinha no início. Quanto que vai reagir. Reage. E quanto que a gente vai ter no equilíbrio. Ok? Então vamos lá, vamos avaliar aqui, olha. No início, quanto que eu vou ter do acetato? Bom, pessoal, raciocina comigo aqui, olha. Quando eu coloco esse composto em água, ele dissocia. Qual que era a concentração dele aqui, olha? 0,6. Se ele solubiliza, quer dizer que ele dissocia completamente. Então, como aqui a relação é de 1 para 1, quanto que eu gero desse íon aqui? Uma relação é 1 para 1, 0,6 mol por litro. E do sódio? 0,6 mol por litro. Ok? Então, quando eu solubilizo esse composto em água, ele dissocia. Se a concentração dele era 0,6 mol por litro, a do acetato e do sódio também vai ser 0,6 e 0,6. Porque ele dissocia completamente e porque a relação é de 1 para 1 para 1. Então, a concentração desse íon aqui no início é de 0,6 mol por litro. Ok? A água aqui não importa para a gente, então não vou fazer nenhuma conta relacionada à água. Esses íons aqui no início eu não tenho nada, no início também eles não reagem, ok? Importa quanto que eu vou ter deles no equilíbrio. Quanto que vai reagir? Quanto que vai sofrer de hidrólise? Bom, aqui o exercício fala, o grau de hidrólise é de 0,5%. Quer dizer que é 0,5 por 100, né? 0,5% é a mesma coisa que 0,5 por 100, que é 0,5 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,005, ok? 0,005 é a mesma coisa que 0,5%, ok? Então, apenas 0,5% do que eu tinha no início é que vai hidrolisar. Quanto que é 0,5% de 0,6? É a mesma coisa que eu multiplicar 0,005 por 0,6. Então, vai ser 0,003. Ok? Beleza? Então, se eu tinha 0,6, reage, né? Hidrolisa 5%. 5% de 0,6 é isso aqui, né?
Então, quanto que sobra? Sobra 0,597, ok? Quanto que forma aqui, gente? Bom, a relação é de 1 para 1. Se eu tenho 1 mol reagindo, eu formo 1 mol. Mas quanto que reage? 0,003. Então, quanto que forma? 0,003. E quanto que forma do OH-? 0,003. Beleza? Então, essa tabelinha pode ajudar muito na hora de resolver exercícios. Ok, vamos calcular a constante. Primeiro, a gente precisa montar a expressão da constante. Então, a constante de hidrólise, assim como qualquer constante de equilíbrio, vai ser concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes. Então, vai ser a concentração do ácido acético, concentração do H3CCOOH, multiplicado pela concentração do OH-, dividido pela concentração do acetato, H3CCOO-. Água, pessoal, não entra, nem sólido, tranquilo? Então vamos jogar os valores aqui, olha. Então vamos lá. Qual que é o valor da concentração do ácido acético e do OH? 0,003. Então vai ser 0,003 vezes 0,003 dividido por 0,597. Então o valor da constante aqui vai ser 1,5 vezes 10 a menos 5. Fazendo o cálculo, a gente acha esse resultado. Então esse é o valor da constante de equilíbrio. Então vamos calcular agora o POH e pH. Bom, a gente tem a concentração do OH-, certo? Então 0,003 é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 3, ok? 3 vezes 10 a menos 3. Então como que a gente faz para calcular o POH? Então vamos fazer aqui no cantinho, ó. POH vai ser menos log da concentração do OH-. Então vai ser menos log de 3 vezes 10 a menos 3. Então isso vai ser igual ao quê? Olha, log da multiplicação, então vai ser log de 3 mais log de 10 a menos 3. Quando eu tenho log de dois números multiplicando, vai ser o log de um mais o log do outro. Só que tem um sinal negativo aqui atrás, então fica menos log de 3 menos log de 10 a menos 3. Tranquilo? Então vamos lá. Qual é o valor de log de 3? Ele deu aqui, ó, 0,48. Então vai ser menos 0,48 menos log de 10 a menos 3 é 3. Então o POH vai ser menos 0,48 mais 3, ou seja, 2,52. Ok, pessoal? Então é importante relembrar propriedades de logaritmo. Bom, ele pediu também o valor de pH. A temperatura ambiente, o valor de pH somado ao POH é igual a 14. Então, se POH é 2,52, então o pH vai ser 11,48, porque a soma dos dois tem que dar 14. E assim a gente termina o nosso exercício. Dá um print aí. Bom, galera, então por hoje é só. Deixe seu comentário, dá um like no vídeo se você gostou, deixe sua dúvida, se inscreva no canal e até mais. Vou gravar, viu, filho? Vamos lá, pessoal, questão 2. O que diz a questão 2? Olha, a concentração do acetato de sódio, que é um sal, em água, né, é de 0,6 mol por litro. O grau de hidrólise é 0,5%. Ele quer saber qual o valor da constante de hidrólise, qual que é o valor do
pH da solução e qual que é o valor do pOH dessa solução. Ele deu que log de 3 é 0,48. Então, bora lá, pessoal. Bom, isso aqui é um sal, né? Vamos escrever aqui, olha, a dissociação do sal seria isso aqui, ó. Quando eu coloco ele na presença de água, então isso aqui é o acetato de sódio, em meio aquoso ocorre a dissociação. Então você gera o acetato aquoso mais o Na mais aquoso. O que acontece, pessoal? Isso aqui é um sal proveniente de um ácido fraco, que é o ácido acético, que é o H3CCOOH. Ácido acético bem fraquinho, é aquele que está presente lá no vinagre, ok? E uma base forte, que é o NaOH. Então a reação entre o ácido acético e o hidróxido de sódio gera o acetato de sódio, que é um sal proveniente de um ácido fraco e uma base forte. Então ele é um sal básico, é um sal que tem características básicas. Mas por que disso? Porque ocorre um processo de hidrólise. O íon proveniente do ácido fraco, ele vai sofrer hidrólise. Se tratando de hidrólise, é sempre aquele íon, pessoal, que é proveniente do ácido fraco ou da base fraca que sofre hidrólise. Conforme eu expliquei na aula sobre hidrólise, se você não assistiu, volta lá e assiste. Tem informações muito importantes lá, ok? Então, qual que é a reação de hidrólise que acontece aqui? Olha, a reação de hidrólise acontece com um acetato. Então, é essa reação aqui, olha. A hidrólise que acontece, a hidrólise, seria esse aqui, ó. Seria esse íon acetato, H3C, CO- em meio aquoso. O que acontece? Ele acaba reagindo com a água. E aí o que que gera? Gera o ácido acético, que é o H3C, COOH, mais, bom, se ele é negativo, ele pega o H+, e o que que sobra? OH-. Isso aqui tudo em meio aquoso, ok, pessoal? Olha, para a gente calcular a constante, para a gente calcular pH e pOH, vamos montar um sisteminha aqui que eu gosto muito, uma tabelinha. Vamos colocar assim, olha, início, quanto que a gente tinha no início, quanto que vai reagir, reage, e quanto que a gente vai ter no equilíbrio, ok? Então vamos lá, vamos avaliar aqui, olha. No início, quanto que eu vou ter do acetato? Bom, pessoal, raciocina comigo aqui, olha. Quando eu coloco esse composto em água, ele dissocia. Qual que era a concentração dele aqui, olha? 0,6. Se ele solubiliza, quer dizer que ele dissocia completamente. Então, como aqui a relação é de 1 para 1, quanto que eu gero desse íon aqui? Uma relação é 1 para 1, 0,6 mol por litro. E do sódio? 0,6 mol por litro. Ok? Então, quando eu solubilizo esse composto em água, ele dissocia. Se a concentração dele era 0,6 mol por litro, a do acetato e do sódio também vai ser 0,6 e 0,6. Porque ele dissocia completamente e porque a relação é de 1 para 1 para 1. Então, a concentração desse íon aqui no início é de 0,6 mol por litro. Ok? A água aqui não importa para a gente, então não vou fazer nenhuma conta relacionada à água. Esses íons aqui no início eu não tenho nada, no início também eles não reagem, ok? Importa quanto que eu vou ter deles no equilíbrio. Quanto que vai reagir? Quanto que vai sofrer de hidrólise? Bom, aqui o exercício fala, o grau de hidrólise é de 0,5%. Quer dizer que é 0,5 por 100, né? 0,5% é a mesma coisa que 0,5 por 100, que é 0,5 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,005, ok? 0,005 é a mesma coisa que 0,5%, ok? Então apenas 0,5% do que eu tinha no início é que vai hidrolisar. Quanto que é 0,5% de 0,6? É a mesma coisa que eu multiplicar 0,005 por 0,6. Então vai ser 0,003, ok? Beleza? Então se eu tinha 0,6, reage, né, hidrolisa 5%.
5% de 0,6 é isso aqui, né? Então, quanto que sobra? Sobra 0,597, ok? Quanto que forma aqui, gente? Bom, a relação é de 1 para 1. Se eu tenho 1 mol reagindo, eu formo 1 mol. Mas quanto que reage? 0,003. Então, quanto que forma? 0,003. E quanto que forma do OH-? 0,003. Beleza? Então, essa tabelinha pode ajudar muito na hora de resolver exercícios. Ok, vamos calcular a constante. Primeiro, a gente precisa montar a expressão da constante. Então, a constante de hidrólise, assim como qualquer constante de equilíbrio, vai ser concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes. Então, vai ser a concentração do ácido acético, concentração do H3CCOOH, multiplicado pela concentração do OH-, dividido pela concentração do acetato, H3CCOO-. Água, pessoal, não entra, nem sólido. Tranquilo? Então, vamos jogar os valores aqui, olha. Então, vamos lá. Qual que é o valor da concentração do ácido acético e do OH? 0,003. Então, vai ser 0,003 vezes 0,003 dividido por 0,597. Então, o valor da constante aqui vai ser 1,5 vezes 10 a menos 5. Fazendo o cálculo, a gente acha esse resultado. Então, esse é o valor da constante de equilíbrio. Então, vamos calcular agora o POH e pH. Bom, a gente tem a concentração do OH-, certo? Então, 0,003 é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 3, ok? 3 vezes 10 a menos 3. Então, como que a gente faz para calcular o POH? Então, vamos fazer aqui no cantinho, ó. POH vai ser menos log da concentração do OH-. Então, vai ser menos log de 3 vezes 10 a menos 3. Então, isso vai ser igual ao quê? Olha, log da multiplicação, então vai ser log de 3 mais log de 10 a menos 3. Quando eu tenho log de dois números multiplicando, vai ser o log de um mais o log do outro. Só que tem um sinal negativo aqui atrás, então fica menos log de 3 menos log de 10 a menos 3. Tranquilo? Então vamos lá. Qual é o valor de log de 3? Ele deu aqui, ó, 0,48. Então vai ser menos 0,48 menos log de 10 a menos 3 é 3. Então o POH vai ser menos 0,48 mais 3, ou seja, 2,52. Ok, pessoal? Então é importante relembrar propriedades de logaritmo. Bom, ele pediu também o valor de pH. A temperatura ambiente, o valor de pH somado ao POH é igual a 14. Então, se POH é 2,52, então o pH vai ser 11,48, porque a soma dos dois tem que dar 14. E assim a gente termina o nosso exercício. Dá um print aí. Bom, galera, então por hoje é só. Deixe seu comentário, dá um like no vídeo se você gostou, deixe sua dúvida, se inscreva no canal e até mais.